Dê a Jesus todo o louvor e adoração e toda a glória. É Ele quem cura. Amém? É Ele quem cura. E olha, sabe, eu estava fascinado com uma ideia. Ontem mesmo, eu estava orando e pensando, preparando para esta mensagem, que o Senhor, sabe, até onde eu saiba, no último milagre que Ele fez, antes de ser preso, foi, na verdade, para um dos que vieram prendê-lo, daquele grupo, carregando suas lanças e espadas, sabe, para prender Jesus no jardim do Getsêmani. Foram enviados para prendê-lo. E Jesus perguntou: por que vocês trazem armas? Eu estava com vocês no templo e nunca resisti, e agora vocês trazem. E você se lembra então que Pedro tinha uma espada com ele. Ele assistiu a alguns filmes de Kung Fu, sabe? E tirou a sua espada. E então, ele tentou matar, eu realmente creio que ele tentou arrancar a cabeça dele. Sabe, um momento de paixão e muito amor pelo Senhor. Ok? Ele tentou cortar a cabeça dele. E o rapaz deve ter feito assim, e a sua orelha foi cortada, não é? Eu não acho que ele fez assim. Ele fez assim e o rapaz, sabe, desviou um pouco, com reflexo, virou assim, e então a sua orelha foi. O último milagre que Jesus fez foi pegar a orelha e colocá-la de volta naquele que foi prendê-lo. Imagina o rapaz. Talvez ficou ali parado sem a sua espada depois disso. Deve ter ficado no jardim pensando: o que aconteceu? Por que eu vim prender este homem? Sem nenhum sangue, completamente curado. E pelo resto da vida, mesmo quando velho, não ouvia daqui, mas aqui era perfeito. Se lembrava sempre do que o Senhor fez. Amém? Mas me deixou maravilhado também que, depois de ressuscitar dos mortos, Jesus não fez mais os tipos de milagres de cura ou libertação. Teve aquela pesca maravilhosa, mas não de cura ou de libertação. E eu perguntei ao Senhor, e o Senhor então me disse: depois que eu ressuscitei, eu então autorizei a minha igreja. Ele disse assim: todo o poder me foi dado, e a palavra ali é autoridade, nos céus e na terra. Falou aos discípulos: ide, portanto, vi um portanto ali, porque toda a autoridade está em Jesus. Ide, portanto, quer dizer, agora eu estou autorizando vocês. E pregai o evangelho, e não somente pregar o evangelho, mas na visão de Marcos, em Marcos 16, ele disse: os sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então ele nos autorizou. Se não orarmos pelos enfermos, eles vão continuar enfermos. E somente desejar, querer, não é o bastante. Amém? Orar, implorar para Deus enquanto ele nos autorizou? Imagina. Você vê um policial nas ruas, ok? Ele liga para o seu chefe, certo? O centro de comando e diz: o que eu farei? Tem um caminhão vindo na minha direção. Ele perde o trabalho. Amém? Use sua autoridade. Amém? Levante a mão, já foi autorizado. Não importa se você é grande ou se é pequeno. Não tem nada a ver com a carne, nada a ver com quem você é. Mas de quem você é. E quem você representa. Então, ele levanta suas mãos e diz: para! Amém? E você vê coisa que não faz sentido no mundo, especialmente na sua família ou quem você ama. Use sua autoridade do nome de Jesus. E eu creio que é, sabe, interessante que as pessoas não querem falar disso. Sobre demônios mais. Dizem que a pessoa tem um problema mental. Olha, se alguém está falando que é uma outra pessoa e tem muitas personalidades em uma pessoa, certo? Eu falo que é um problema espiritual. Fale o que quiser. Ok, a pessoa fala que é Paulo e depois fala que é Pedro. Não pode ser dois em um. Um deles tem que ser expulso. Está me ouvindo? Você tem o mesmo sonho toda noite, o mesmo sonho toda noite. Amém?
Obviamente, é um espírito que está tentando te tormentar. E olha, a natureza deles é sempre de tormentar, machucar e destruir. Jesus falou roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenhais vida. E vida em abundância. Está me ouvindo? Amém? E estamos nesta caminhada aqui, vendo o que o Senhor está fazendo, neste exato momento da nossa igreja. Ele está nos ensinando. Ele quer que nós vivamos mais. Ele quer que tenhamos saúde. Amém? Ele quer que nós prosperemos em nossas almas, que sejamos santos, lindos no nosso caráter. Sabe, tem uma sede recentemente até para mim mesmo de ver um bom caráter nas pessoas hoje que está faltando até na igreja. Ser como Jesus. Amém? Jesus é incrível. Ele é bom. Ele é, sabe, bom, mas firme. Amém? Ele é humilde, mas ninguém podia pisar nele, até os discípulos, quando falavam, sabe, sobre quem seria o maior entre eles, eles nem falavam com ele. E dizem que não existe nenhum herói para o seu escudeiro. O escudeiro, naqueles dias, era a pessoa que ajudava o herói montar no seu cavalo e também ajudava, sabe, com a sua armadura e tudo isso, e via o herói dia e noite. Então era difícil ser um herói para ele. Mas Jesus e os seus discípulos, eles nem se atreviam a fazer perguntas. Eles viviam com ele dia e noite, ficavam maravilhados com ele, ficavam admirados com ele. Amém? Ele os atraía. Ele era um homem que extraía lealdade e respeito. Falou para pescadores, homens brutos, que lavavam as suas redes na beira da praia, e ele disse, sigam-me, e eles deixaram tudo para segui-lo. Imagina o que havia na sua voz, na sua pessoa, que ele dizia, sigam-me, e eles deixavam tudo e o seguiam. Eu não gosto de filmes que mostram Jesus, porque nenhum ator pode realmente interpretar Jesus. E eu fico um tanto quanto perturbado vendo shows que falam de Jesus. Um Jesus moderno, um Jesus bacana. Não é nunca tão bacana como o Jesus que eu vejo na Bíblia e que o Espírito Santo já pintou nas telas do meu espírito quando eu leio a palavra de Deus. Eu o vejo. Amém? Majestoso, príncipe, como os cedros do Líbano. Aleluia! Então vem um ator e estraga tudo. E ele acha que ele é bom, sabe, mas não o suficiente. Ok, isso é algo pessoal, mas eu queria só falar contigo. Mas eu acho que temos que ter essa admiração por um caráter divino como o do Senhor Jesus Cristo. Amém? Temos que ter essa bondade e verdade no nosso relacionamento familiar. É mais fácil para nós sermos bons para o estranho do que para a nossa família. Porque sabemos que eles vão nos amar, eles sempre vão cuidar de nós, certo? Que não é verdade. E sabemos que, quando voltarmos, eles vão estar lá e nos receber e providenciar comida para nós, algo assim. Então a tendência é não fazer muito esforço. Amém? E quando percebe, você está sendo grosso para com eles e não usa palavras agradáveis. E o casamento vai acabando e o relacionamento com as crianças acabam por causa da nossa linguagem. Então, eu oro para que você tenha sede e fome de... Olha, escute. Estou falando de santidade. Santidade na prática. A santidade de Jesus não era aquela de santarrão, certo? Não era aquela santidade, a santidade da justiça própria, mas uma linda santidade que atraía as pessoas. Os pecadores eram atraídos a ele. Amém. Eu oro para que você queira ser como Jesus. Precisamos de homens, especialmente, que nesses últimos dias queiram ser como Jesus. Imagina um homem, amém, que não é afetado pelo seu ambiente. Ele é o termostato, ele prepara o tom e a atmosfera do seu ambiente, em vez daqueles que são termômetros. De acordo com o seu ambiente, ele se move. Amém? Por causa do medo do que vão pensar dele. Por medo de não ter muito likes na sua mídia social. Por medo, eles se conformam com a maioria. E os jovens? Eu sei que tem algo de rebelde que Deus pôs, ele permitiu, e que não é desobediência, não é má, mas uma rebeldia contra
o que é mal, o que é ruim, o que é injusto. Quando você vê alguém que está sendo maltratado, as crianças que são abusadas, você deve ficar irado. Em vez daquele cristianismo quando os crentes são bons, mas não são firmes. Isso não é Jesus. Jesus virou as mesas dos cambistas porque se aproveitavam daquele povo. Amém? Se aproveitavam dos pobres. Então ele ficava irado, e a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. E alguns dizem, eu sei. Pastor Prince, eu sempre sigo esse versículo. É o meu verso favorito. Amém? Não, diz irai-vos, mas nessa ira não peque. E crentes que não ficam irados, só bonzinhos, não está se conformando à imagem de Jesus. Amém? Eu quero ser como Jesus. Você quer ser como Jesus? Com a verdadeira santidade, não com a falsa. E todo o povo diga, amém. Ok, glória a Deus. O que eu vou falar? E o que está acontecendo é que toda vez que eu subo, o Espírito de Deus vem e fala, certo? Para nós, através da sua unção. E muitas vezes eu vejo que eu não termino a mensagem que eu já tinha preparado. E não tem que se preocupar com a mensagem preparada, porque o mais importante é que o Espírito está falando. Ok? Do que o que Joseph Prince preparou. Posso ouvir um amém? Como você está? Bem? Abençoado pela palavra de domingo? Não foi muito forte? Gostou da parte que eu falei que quando vê os seus amigos ou seus amados flertando no seu trabalho, algo assim, fala para eles. Antes de ser tarde. Certo? Eu não falei isso? E sabe, às vezes temos padrões na nossa igreja e temos pessoas que falam contra nós, dizendo, por que acontece isso? Dizendo na Bíblia que eu não posso dar uma carona. Irmão, a Bíblia diz para fugirmos da aparência do mal. Falamos para os nossos líderes, depois de uma célula, ou depois de um culto na igreja, algo assim. Não dê carona para uma pessoa do sexo oposto quando está sozinho. Prega, Pastor Prince. Certo? Certo? E você pode até dizer, olha, eu absolutamente não penso nada sobre ela. Começa assim. Mas não vai terminar desta forma. Não confie na carne. O Joseph Prince não confia na sua carne. Aconselhar uma mulher com portas fechadas. Não. Não sei o que ela vai fazer comigo. Amém? Eu só estou brincando, mas eu não confio na carne. Se eu vejo algo na mídia social, algo assim que, sabe, indica que essa postagem aqui vai ser um pouco sugestiva, algo assim, bem, porque eu não confio na minha carne. Eu vou tirar aquilo ou então, sabe, porque é perigoso. Irmãos, tem que começar aqui. Por isso falamos com os líderes para não aconselhar alguém do sexo oposto com porta fechada. Amém? Se tiver que ir embora sozinho, deixa ir embora sozinho. Não dê carona para ninguém. Só se for uma vovó de 95 anos. Hã? Olha, é o que praticamos na igreja. E já me falaram que isso é coisa do passado, sabe, Pastor Prince? Por que fazer isso ou aquilo? Bem, esta é a razão. Porque você nunca sabe quando a carne vai agir. Não confie na sua carne. Você está namorando? Amém? Esperem chegar. Até na lua de mel. Abrir o presente antes da data é muito ruim. Você vai se sentir mal quando a data chegar. Quando o Natal chega, eu já abri o presente. E todo mundo abrindo o presente e você fica. Você entendeu? Não entendeu. Ok. Eu entendi, Pastor Prince. Você é tão bonito. Ok? Você entendeu isso? Ok. Você pode começar a pregar, Pastor Prince. Eu estou pregando. Amém? É o que o Espírito Santo está me mandando falar. Amém? A mensagem que eu preguei no domingo passado, certo? Você sabe que aquela mensagem já foi pregada muito tempo atrás. Mas ninguém tinha visto. Aquela mensagem foi pregada no final do ano passado. Mas eu não tinha mostrado, nem para os pastores. E o Senhor falou agora. Então eu preguei. Ok? Foi o Senhor.
A palavra a seu tempo. Amém. Glória a Deus. Olha, veja este verso, que diz, e a tua força... Todos juntos. E a tua força seja como os teus dias. Fala para alguém agora. E a tua força seja como os teus dias. E isto é o oposto daquilo que o mundo fala para nós. Você vai para um médico e fala com ele, já percebeu? Recentemente se foi ao médico, certo? Ele te fala, esse problema aqui faz parte do envelhecer. Não levante a mão. Já ouviu? Certo? E todo mundo também fala isso, sabe? Você está ficando velho, está ficando velho. Isso se tornou normal. Amém? Para o mundo isso é normal. Quando você avança nos seus dias, também as tuas enfermidades aumentam. Quando aumentam os teus dias, elas também aumentam. Este é o normal para o mundo. Mas esta é uma promessa da Bíblia, uma promessa. E Deus quer que nos apossemos dela. Seja como os teus dias, viu? Dias no plural. Seja como os teus dias. Diz, seja a tua força. Tem que se arrepender. Tem que mudar a mente, como você pensa. Os melhores dias estão adiante. Não importa a sua idade, os melhores dias estão adiante. Amém. Os melhores dias ainda estão por vir. Glória a Deus. A tua força seja. A tua força seja. Tem um japonês cujo nome é Jikiaki Hanurararara. Alguma coisa assim. Desculpa, o sobrenome é Hanahara, algo assim, ok? E o seu nome, na verdade, é Shigeaki. Na verdade, ele é um médico. E o seu pai, sabe, é um pastor da igreja metodista. Ele morreu alguns anos atrás, com 105 anos de idade. Quando perguntaram, sabe, sobre o seu segredo, ele disse, toda manhã, azeite de oliva. Antes de ouvir dele, nós pastores aprendemos isso em Israel. Quando foi isso? Nos anos 90. Já ouvimos falar disso. Azeite. Ele falou isso, azeite, só isso. Outra coisa, use escadas. Usamos elevador. Use a escada. Até quando estava velho, ele fazia isso. Ele falou que subia 2 degraus de cada vez. Tenta um primeiro, ok? Amém? Amém? E, se você ler, eles não falaram isso, mas na internet ele fala que foi a sua fé. Porque é a fé na palavra de Deus. Ler a palavra todo dia que vai nos dar saúde. Ele era pastor e nem falam que ele era pastor. E esta é a parte principal que eles não falaram, lá fora no mundo. Porque o mundo não quer reconhecer isso. Eu tenho um amigo coreano que acabou de voltar para a Coreia do Sul. E antes de voltar, ele falou que a sua avó está chegando perto dos, eu creio que 100 anos de idade. E ainda lê a Bíblia, ainda vai para a igreja e fala para ele, você tem que ir para a igreja. Eu disse para ele, quando você voltar, pergunte para ela. Que eu perguntei, qual é o segredo? Ele disse, ok. Ele voltou depois das férias e ele disse, a minha avó falou que é ler a Bíblia. E beber muita água. Sabe, esta senhora, ele disse que a sua mente ainda continua funcionando bem. Não tem Alzheimer, nada. Eles dizem que é muito normal certo? Para os homens que a próstata aumenta e o cérebro encolhe. Não aceite isso. Amém? Eu disse não aceite. Amém? Seja a tua força como os teus dias. Amém. Olha, esta promessa é linda, mas vamos ver o contexto. Eu creio no contexto, para aprendermos algo. Deus quer que a sua força espiritual aumente. Deus quer que a sua força física aumente. Amém? Deus quer que a sua força moral, quando as pessoas olharem para você, vão querer ser como você. Amém? Não só a sua força física, amém? Amém? O mais importante é a beleza interior. Você olha para algumas mulheres de uma certa idade, com 70 anos ou mais, e tem uma beleza que vai além da sua idade.
vai além da maquiagem. E essa parte nunca envelhece, essa parte. Se você continuar crescendo em Cristo. Amém? E é verdade. Tudo que a Bíblia fala para não fazer, se fizer, vai envelhecer rápido. Você fica irado, está sempre irado, fica velho mais rápido. Amém? Você é alegre? Tem um coração feliz? Você permanece jovem. Um coração alegre é como um bom remédio. É o que a Bíblia diz em Provérbios 17, 22. O coração alegre é como um bom remédio. A palavra remédio ali é a palavra marpê. Isso é vida e saúde para toda a sua carne. É a palavra. As palavras vida e saúde é marpê. Saúde para toda a carne, marpê. É remédio. Remédio é um bom remédio. Mas olha, o espírito abatido causa osteoporoses. Olha, você não vai ver isso lá no mundo. Mas escute bem. Aqui é a sabedoria de Deus. Está te dizendo você pode comer bem e beber muito leite e tudo mais? Certo? Mas se o seu espírito está abatido. E Provérbios 15 diz: um coração alegre aformoseia o rosto, mas pela tristeza do coração, o espírito é abatido. Viu? Tristeza do coração, o espírito fica abatido. E o espírito abatido seca os ossos. Viu? E não podemos falar, vamos falar só do que é espiritual. E não vamos falar do que é físico. Não dá para separar o homem. Às vezes, por causa do estudo, nós falamos, você é um espírito feito à imagem de Deus, você tem uma alma, você tem uma mente e vive neste corpo que é a sua casa. Amém? E um dia você vai deixar esse corpo para trás. Se Jesus tardar, você vai sair dele, mas o seu ser ainda vai ter um corpo em algum lugar. No céu ou no inferno. É por isso que a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas quem rejeita o Salvador e rejeita o seu sacrifício e o amor de Deus por eles, vão viver com o diabo naquele lugar do fogo eterno. Isso está na Bíblia. Então o espírito abatido seca os ossos. E o que abate? O que faz o espírito ficar abatido? Tristeza no coração. Provérbios 15, tristeza no coração. E você diz, mas estes versos estão no Antigo Testamento. Não, é tudo para nós hoje. É a sabedoria de Deus, amém? Você quer um verso no Novo Testamento? Eu vou te dar agora. Vamos para 2 Coríntios 7. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Só tem uma tristeza que a Bíblia diz que você pode ter, é quando você é corrigido e se entristece. Tem um período de tristeza porque você foi corrigido, repreendido, você não gosta e fica triste, mas é uma tristeza que te leva a mudar a mente em algumas áreas da sua vida. Amém? E não vai se arrepender de mudar a mente naquela área. Certo? Mas a tristeza do mundo opera a morte. Produz a morte. Outra versão diz a tristeza segundo Deus. Isso, a tristeza segundo Deus opera o arrependimento, mas a tristeza do mundo produz a morte. Produz a morte, essa versão diz, produz a morte. Você acha que essa morte é morte espiritual? Eu acho que não. E por quê? Quando você é salvo eternamente. Isso não pode ser desfeito só porque você ficou triste. Que morte é essa? Pense nisso. A tristeza do mundo produz a morte. É por isso que o diabo faz as pessoas tristes. Sabe o endemoniado de Gadara que Jesus atravessou todo o mar da Galileia para libertá-lo de dia e de noite, sabe? E olha, se você está aqui deste lado do mar em Cafarnaum e nós já estivemos lá antes, dá para ver ainda Gadara do outro lado, onde aquele homem endemoniado estava, e ele gritava, ele clamava Jesus. E os seus discípulos deste lado, com Jesus ensinando ou fazendo algo, muitos o ouviam gritando, clamando, se cortando, chorando, triste. Uma parte dele ainda estava consciente que ele foi tomado por uma outra entidade. Algo está acontecendo no mundo hoje. Temos que voltar para as coisas espirituais. Amém? E a resposta é Jesus. Uma palavra de Jesus. Em hebraico, lech, vá! E todos os demônios saíram. Entraram nos porcos. Os porcos falaram, de jeito nenhum, eu vou me matar. E pularam naquela água. Então,
ser suicida, estar deprimido, com problemas mentais, não é brincadeira. E por que será que, com tanta riqueza, para a geração de hoje, com tanta coisa conveniente, tudo está ali no nosso celular, por que será que mais entretenimento? Por que será que está tendo um aumento de problemas mentais? Olha, graças a Deus, sabe, pelos medicamentos que ajudam a reduzir os sintomas, ajudam a reduzir, mas a resposta está no nome de Jesus. Os demônios se prostram ao nome de Jesus. A Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Está ouvindo, igreja? Olha, a tristeza do mundo opera a morte. Um coração alegre é como um bom remédio. Então seja feliz. E olha, sabe de um lugar que você pode estar sempre feliz o tempo todo? Onde você deve estar sempre feliz? Brinque, sorria, ria. Em casa. Esteja sempre sorrindo. Lembre-se, quando vocês namoravam, vocês sorriam tanto. Amém? E agora casou. E agora choram. Todo dia, ok. É? Chora todo dia. Ah, pastor Prince, toda mulher chora. Ok. Não é verdade. Olha. E olha, eu me lembrei de um homem chamado Norman Cousins, certo? Sabe Norman Cousins? O seu nome é Cousins, você pode encontrar na internet, mas não agora! Ok. Sabe, este homem, no ano de 1964, foi diagnosticado, ele era um professor, que mais tarde se tornou um autor e escreveu sobre, sabe, o método pelo qual obteve a cura. Sabe, o que ele falou foi isso. Ele foi diagnosticado com um problema de tecido conjuntivo, que piora cada vez mais, até morrer. Sabe, falam que é de origem mesodêmica, ou algo assim. Sabe o que ele fez, aquele professor? Ele se internou em um lugar onde tinha muitos vídeos engraçados da época. Eles usavam vídeos e ele viu aquelas fitas de somente humor. E ele tomou muita vitamina C e ria todo dia. E olha, você pode checar isso na Wikipédia de Norman Cousins. Os doutores deram para ele uma chance em 500 para viver. Ele tomou muita vitamina C e ria até ser curado. Até ser curado. Isso é no mundo. Nós temos algo melhor, regozijai-vos do Senhor, diz. Paulo disse isso quando escreveu para os Filipenses. Irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Sabe quando o pastor fica aqui falando e você diz, eu já ouvi isso. E isso não aborrece o pastor, mas para você é segurança. É para você e não para ele. Para a pessoa parece um tédio. Eu sei que já ouviram isso antes. Olha, mas é segurança e não tédio. Por quê? Porque eu te amo. E Deus te ama. E falamos isso para segurança. Amém? Glória a Deus. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, mas para vós é segurança. E nós temos algo muito interessante. Temos uma história que nos fala algo, sabe? E é algo muito pessoal, porque falou muito comigo quando Deus falou isso. Vamos para essa história de Mateus 15. Muitas pessoas não entendem o que aconteceu aqui. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Diga Tiro e Sidom. Agora vamos ver aqui essa área de Tiro. Jesus fez este caminho. Tiro está ali, perto do mar. Viu isso? Aquela área de Cesareia, a costa marítima de Cesareia e Sidom. Olha, do mar da Galileia até Tiro. A Bíblia diz que Jesus partiu. Então tem que saber onde ele estava. Ele estava no mar da Galileia, talvez em Cafarnaum. Ele e os seus discípulos subiram, passando pelos montes até chegarem em Tiro. São 39 milhas. Demorou mais do que um dia.
Ok? Isto falando de quem caminha bem. Desce monte, sobe monte, Jesus fez isso. E foi mais do que um dia, lógico. Para outras pessoas, 3 dias. Provavelmente. É uma longa caminhada. Uma das caminhadas onde nada notável aconteceu. Não tem milagre registrado do tempo que Jesus saiu do Mar da Galileia até chegar em Tiro. E Tiro tem uma área conhecida, sabe, como pessoas de práticas malignas, a maioria deles gentios. Jesus foi para lá, por quê? Alguns dizem que ele precisava ter um tempo a sós com os discípulos. Ele podia ter ido para uma montanha. Ele já fez isso, ele foi para um monte sozinho para poder orar. Tem muitos lugares em volta do Mar da Galileia. Mas ele acabou indo para lá e sabemos que nenhum milagre aconteceu na jornada, naquele caminho registrado para nós. Ou seja, ele foi lá por um propósito, por uma pessoa. E foi essa pessoa. Vamos ler isso. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Olha, isso é estranho. Ela foi até Jesus e disse: a minha filha está atormentada. Ok? Uma manifestação na mente. A sua mente não está bem. E o diabo sempre procura a mente. Ele não quer saber de beleza, mas da mente. Nem quer saber dos músculos, Lawrence, mas quer saber da mente. Sim, uma certa vez eu com o pastor Henry estávamos expulsando um demônio de uma mulher quando a voz de homem saiu da sua boca. A voz de homem saiu dessa mulher e sabe o que ele disse? Eu quero a sua mente. Com muita ira. Quero a sua mente. Eu quero a sua mente. O diabo quer a sua mente. Por isso a mente fica distraída. A primeira mensagem deste ano foi sobre a mente. Guarde a sua mente. E olha, muitos livros lá fora sobre a mente. Olha, isso não vai te ajudar. Isso tudo é espiritual, tem que ter um poder espiritual mais forte para derrotá-lo. A mente é o campo de batalha. Amém? Meu Deus, o tempo está passando. Eu vou continuar no próximo culto, acho. Ok. Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ele não respondeu. Por quê? Porque ela veio. O que ela quer com Jesus? E com quem ela veio? Vamos ver o verso 22? Ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha, ela veio com pretensões. Ela era uma mulher cananeia. Não era judia. E não se esqueça do que ele falou quando ele veio. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 10. 5 capítulos antes disso, Jesus falou: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. E se você falar, temos que aplicar tudo na Bíblia, podemos aplicar isso. Temos que ler em termos dos evangelhos. Sim, muito se aplica a nós hoje, mas tem que ler no seu contexto. Está me ouvindo? As cartas todas foram escritas para nós. Mas algumas falam do futuro e algumas são para agora, algumas para nós, muitas delas, mas isso aqui não é para nós, não é mais. Depois que Jesus morreu, o evangelho, as boas novas, não é mais só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É para todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus falou para Nicodemos: Deus amou o mundo. Amém. Ele falou das ovelhas perdidas. Vamos para Mateus 15. E ela foi com pretensão. Então Jesus disse: os discípulos falaram: despede-a que vem gritando atrás de nós. E muitas vezes os discípulos de Jesus, sabe, eram mais impacientes, com menos compaixão do que o mestre. Não se decepcione olhando para os cristãos. Não julgue o cristianismo pelos cristãos. Julgue o cristianismo pelo Cristo. Eu sei que devemos ser bons exemplos, devemos brilhar a nossa luz, eu sei disso. Ok? Mas não somos perfeitos, você deve saber disso. Não fique desanimado com o cristianismo por causa dos cristãos. Muitas vezes são impacientes e eu te garanto, o mestre, o nosso mestre, é totalmente amável. Ele é paciente. Então, pastor Prince, por que ele não falou nada? Porque ele estava pretendendo. Se você faz isso,
É difícil te amar, porque se eu te amo quando você está fingindo, você não vai sentir amor porque você está fingindo. E eu te amo. Ou você está com alguém, é só fingimento. Certo? Você não vai saber se é amado até você tirar as máscaras e deixar a pessoa ver quem você é, de verdade. Aí a pessoa vai te amar e você vai saber. Ok? E Jesus queria que ela fizesse isso, porque ele foi ali somente por ela. Porque isso, não teve milagre na caminhada. Quando Jesus viajava, muitas pessoas eram curadas e outros milagres na viagem. Mas nesta longa caminhada, 39 milhas, ele não fez nenhum milagre. Qual era o propósito? Era aquela mulher. Certo, eles disseram, despede a que vem gritando atrás de nós, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sua primeira vinda foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ok? E depois que ele morreu, foi para o mundo, ok? Então chegou ela e adorou. Ela não o chamou de filho de Davi, porque filho de Davi é uma expressão que devia ser usada só pelos judeus naquela época. Quando você diz filho de Davi, é um termo messiânico que os judeus usavam, e ela veio dizendo o quê? Filho de Davi, certo? Fingindo ser judia. Mas não, era gentia. Agora ela não fala filho de Davi, ela para de fingir e diz, Senhor, socorre-me. Olha o que acontece. Ela recebe o seu milagre, mas olha isso. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E quando lemos, falamos, uau! Agora parece que ele ficou pior. Não é assim, naqueles dias, os gentios eram conhecidos como cachorros para a nação de Israel. Amém? Eles não eram do reino. Assim como os de Israel eram ovelhas, os gentios, não os judeus, eram cachorros. Mas Jesus, na verdade, usa aqui um termo diminutivo. Veja o que ele falou. Ele respondendo disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. É um termo até carinhoso. Cachorrinhos. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque agora a conversa era com um judeu e uma gentia. A aliança é para o judeu primeiro. Por isso ele disse isso. Não é bom pegar o pão dos filhos da mesa do Senhor e dar aos cachorrinhos. Era uma figura do quê? Ele estava falando algo antes do tempo, antes dos gentios receberem a salvação e o perdão dos pecados e milagres e bênçãos de Deus depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ele deu algo para ela antes do tempo. Ele fez ela entrar na casa sem ser alguém que pudesse sentar à mesa mais como um cachorrinho, amado, adorado. E cachorrinho não precisa fazer nada, não precisa ficar pulando e cozinhar para você, certo? Não tem que fazer café, nada assim. Ou cachorro quente. Certo? Somente tem que ser eles mesmos. Algumas pessoas trazem prazer e são amadas por serem quem são. As flores são assim, brotam e depois morrem. É interessante. Você dá flores porque elas não têm que agir, não têm que demonstrar, só são elas mesmas. Amém? Os cachorrinhos são lindos. Amém? Jesus deu algo para ela. O que ela disse? Então, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, o pão dos filhos aqui era o que ela pediu? Cura. Jesus não disse, não é bom pegar a cura e dar. Não falou isso. Ele falou o pão dos filhos. Olha, hoje eu e você não somos mais gentios. Nos assentamos à mesa. Passe o pão, por favor. Me dá a manteiga. Amém? Me dá o azeite. O que era o pão dos filhos? Ela pediu cura ou libertação para sua filha, certo? Amém? Jesus chamou aquilo de pão dos filhos. E é muito interessante. Por quê? Porque aqui neste evento, vamos ver a resposta de Jesus. Ela tinha dito, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu devia ler isso. Ela disse, até os cachorrinhos comem das migalhas, porque Jesus deu uma abertura para ela. Deu para ela essa imagem. E ela disse, eles comem das migalhas, certo? Os cachorrinhos. E o que Jesus falou? Oh, mulher, grande é a tua fé, você me pegou. Você me pegou. Eu estava te testando, você me pegou. Fé sempre revela a pessoa de Jesus. É isso aí.
Você me conhece. Eu vim até aqui justamente por você. Mas eu tive que te levar a um lugar para você ser real. Sem fingir. Para você se sentir amada. Não sei se ele falou para ela que foi ali justamente para ela, mas nós sabemos. Dias no caminho. Olha aqui a jornada de novo no mapa. Era muito longe. 39 milhas. Até Tiro. E o interessante é isso. Eu já vou terminar. Tem tanta coisa aqui para falar. Mas, glória a Deus, você entendeu isso? Sabe, o Senhor quer que você seja real, porque se não recebe a resposta, você faz orações religiosas, uma oração que você viu alguém orar, mas ele quer ouvir você orar. Fale as suas palavras. Seja real. Amém? A oração fica interessante quando você realmente fala com ele sobre tudo. Aquilo que está no seu coração, você fala para ele. Você conta os seus medos. Você não faz orações que você ouviu de alguém e você fala, igual o pastor Lawrence ou algo assim, sabe? Isso não é o que Deus está procurando. Ele quer sinceridade. Amém? Na sua amizade, você não fala só de coisas bobas, você fala de coisas ruins, então diga, Senhor, eu estou mal. Eu não sei porquê, mas parece que tudo está trabalhando contra mim. E o Senhor diz, eu estou trabalhando também por você, para o seu bem. Amém? Tem que falar com ele, seja transparente, fale com ele. Diga, Senhor, eu não quero orar por aquela pessoa. Na verdade, eu quero colocar as mãos rapidamente, com muita velocidade na sua cara. Certo? E você acha que o Senhor vai ficar assim, como que você fala isso, meu filho? Não! Você fala isso porque você anda com o Senhor. E para vocês que são teólogos, isso não é confessar pecado? Falar para Deus o que você sente? Ou seja, nada o pega de surpresa. Ele sabe de tudo. Ele sabia da Galileia, que tinha uma mulher a 39 milhas dali, chorando. E aqui temos essa região de Tiro, e Tiro é muito interessante. Tiro era uma cidade grande, cheia de maldade como Sodoma e Gomorra. Depois Jesus falou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se os milagres que foram feitos em ti fossem feitos em Tiro, ela teria ficado até hoje. Mateus 11. Olha, Tiro foi destruída por Alexandre o Grande. E sabia que Tiro, na verdade, Tiro era uma ilha? Você viu Tiro ali no litoral? Se você ver um mapa antigo, você vai ver Tiro no mar. Ali na frente. E o mapa antigo mostra um caminho para a ilha. E a ilha foi destruída. Sabe quem a destruiu e construiu aquele caminho? Alexandre o Grande. Ele chegou lá perto e eles falaram, ninguém pode nos conquistar, ninguém pode nos derrotar. Temos poder, somos fortes. Alexandre o Grande ficou muito irado, certo? E começou a construir um caminho para a ilha. Cercou a ilha durante 7 meses e depois atacou. Tem uma profecia em Ezequiel 26 que Tiro cairia. Tiro que tinha um porto, era uma ilha, caiu. Até hoje, quem visita Tiro, nessa parte de Tiro, você pode olhar que tem um caminho ali que ainda permaneceu algumas pedras que foram colocadas naquele caminho que Alexandre construiu. Mas, na verdade, está na região da tribo de Asser. Vamos ver o mapa de Asser. Você vê aquela área ali? Dá para ver Asser? As 12 tribos distribuídas no seu território. Ok? E por que eu estou falando isso? Porque quero te mostrar algo, para terminar. Olha para mim. Tem uma profecia de Jacó, sabe, em Gênesis 49, verso 1. Jacó disse, que diz, depois chamou Jacó os seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. É uma profecia, ele juntou os seus filhos e disse, ajuntai-vos, eu vou falar o que vai acontecer nos últimos dias. E os últimos dias podem incluir o tempo do nascimento de Jesus até chegar na sua segunda vinda. Porque últimos dias não é só final dos tempos, como nós pensamos, pode ser isso, mas últimos dias pode ser também, entre aspas, Hebreus capítulo 1, verso 2, versos 1 e 2, Deus que nos tempos passados de muitas maneiras falou aos nossos pais através dos profetas, agora nos últimos dias tem nos falado pelo Filho. Últimos dias de quê? Últimos dias da era da lei.
certo? Deus falou conosco. O autor aos Hebreus disse nesses últimos dias, pelo Filho. Falou pelos profetas, mas nos últimos dias tem falado para nós pelo Filho. Olha, últimos dias da lei é o quê? Os últimos dias da era da lei. A era da graça começou. Por Jesus Cristo. Você entendeu isso? Então tem que ver o contexto. E há algum tempo atrás eu preguei uma mensagem sobre a bênção de Jacó sobre os seus 12 filhos, porque eu tinha recebido uma revelação do Senhor. Eu posso ver as histórias da Bíblia nas profecias do pai Jacó, que estão lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis 49, ele profetizou. Jesus não tinha vindo. Amém? Ele profetizou. Até os eventos de Jesus, até os evangelhos. Eu fiquei tão alegre e preguei aquilo. Lembra? Se não se lembra, tudo bem. Ok? Eu ainda te amo. Glória a Deus. Ok, nos dias vindouros. Olha isso, eu vou te dar um exemplo, ok? Vamos ver Aser. Dia 0, seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Antes disso, foi Gade. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. E uma outra versão diz, uma tropa o vencerá. Gade. Gade, o território de Gade. Vamos ver então Gade no mapa, vamos ver onde está. Está aqui deste lado, um verde claro, viu? Do outro lado do Mar da Galileia, vai até a parte de baixo do Mar da Galileia. Ali é Gade, de onde vem a palavra Gadara. Então aquele homem que estava endemoniado, que Jesus expulsou os demônios dele, Jesus atravessou o Mar da Galileia, ele era da tribo de Gade. Você está me ouvindo? Está dizendo que Jacó, quase 2.000 anos antes da vinda de Jesus, na carne, profetizou sobre os seus filhos, o território e tudo mais, que isso aconteceria, aquilo e aquele outro. Eu me perguntava por que tudo isso, até que o Senhor me mostrou anos atrás e eu falei das bênçãos das 12 tribos, mas quando eu preguei naquela época, eu não tinha revelação plena de qual tribo está na história de Jesus. E você sabia que o Antigo Testamento revela Jesus? É como, sabe, um mistério, uma página que você dá para o seu filho e diz, encontra isso e aquele outro, sabe? Vemos Jesus nessas páginas. Ok, então, voltando à profecia, Gade, Gadara estava na tribo de Gade, por isso endemoniado de Gadara, de Gade. Certo? Me fala se essa história fala algo. Uma tropa o acometerá, o atacará. Qual o nome daquele demônio? Legião. É o nome de uma tropa. Uma tropa romana, legião. E olha, uma legião, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. Mas sabemos que ele acometeu, não acometendo com seus esforços. Ele acometeu pelo Senhor. Foi assim que ele triunfou. Ele se assentou aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Passar tempo com Jesus é atacar o inimigo. A sua paz ataca o inimigo, porque ele quer você sempre triste, frustrado, desanimado, deprimido. Ele faz você pensar em coisas ruins e o dia inteiro atacando os seus pensamentos. A Bíblia diz o que é verdadeiro, de virtude, se tem algum louvor. Pense nessas coisas. Não fique pensando o dia inteiro, essas coisas que estão acontecendo na mídia social, essa pessoa fez aquilo com aquele outro, olha essa ira na estrada, essa pessoa fez aquilo, aquele outro. Sabe, pare! Sua saúde corre risco. A sua paz, amém? Isso é muito maligno, sabe? E você nem segue essa pessoa, mas de repente aquela pessoa aparece na sua página. Querem pegar os nossos filhos, os homens, viciados. Cuidado com essas coisas. Você é contra a mídia social, não é? Não. Eu não tenho nada contra isso. Eu sou contra pessoas que estão viciadas na mídia social, olhando para a vida das pessoas sem propósito. Isso é o que me incomoda. Se você quer ver algo na mídia social, saiba o que você quer, vai até lá e saia. Livre. Livre ao entrar, saia livre e não fique preso. Você já viu? Eu quero olhar a mídia social para ver, sabe, um fato sobre algo, ok? E de repente vê outra coisa. Isso também é interessante. Você fica indo e de repente volta e pensa, o que eu estava procurando? Estava procurando isso. Ninguém já passou por isso, então
Ninguém aqui perdeu tempo. Talvez só eu. Ok? Saiba o que você quer, vai até lá e saia rapidamente. Ok? Ok, isso foi Gade. Agora Naftali. Naftali é uma gazela solta e lhe dá palavras formosas. Parece o evangelho? A palavra evangelho é, na verdade, boas novas. Palavras formosas. Ok? E por quê? Naftali é toda aquela área ali do Mar da Galileia. O Mar da Galileia. A Galileia está, na verdade, na tribo de Naftali. Algumas partes em Zebulon, está em Zebulon, mas a área em volta, sabe, como Cafarnaum está em Naftali, certo? O Mar da Galileia está em Naftali. Eu quero que você saiba que os discípulos de Jesus, quase todos eles eram de Naftali. Quando Jesus subiu, ok, os anjos chegaram ali, eles ficaram olhando para o alto e os anjos chegaram e disseram: que vocês olham? Não, não falaram isso. Mas quando olhavam, os anjos falaram: o mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar de novo. Da mesma forma. Então essa ideia da vinda de Jesus, que é muito popular, vai vir espiritualmente. A vinda de Jesus é espiritual. Já veio no ano 70. Isso não é nada, certo? Correto comparado com a Bíblia. A Bíblia não está dizendo isso porque a Bíblia diz que o mesmo Jesus que viste subir voltará da mesma forma. Da mesma forma que vocês o viram subir, ele vai voltar. Certo? Os anjos falaram isso. Mas o que o anjo falou sobre os discípulos que olhavam? Ó homens da Galileia. Eram homens da Galileia. Muitos deles eram de Naftali, outros de Zebulon. Ok? Um deles era de Judá. Adivinha quem? O seu nome era Judas. Judas de Judá. Uma cidade em Judá chamada Cariote. Era Judá Ish, que é homem. Literalmente, Judas Iscariote. Judá, homem de Cariote. Sabe o que é Cariote? Cidade. Uma cidade em Judá. Quer dizer somente cidade. Algumas cidades têm até nomes, como Singapura. Outras têm nomes mais bonitos, não é? Olha isso aqui. Não é uma profecia para os discípulos? E o ministério de Jesus? Naftali? Vamos ver. Mais um. José é um ramo frutífero junto à fonte, já falei isso. Seus ramos correm sobre o muro. Quando você vê os ramos sobre o muro fala sempre de divisão e era o que separava o judeu dos gentios. E Jesus se assentou no poço. Isso é interessante, certo? E ali menciona que o poço era o poço de Jacó que profetizou isso aqui. E ele profetizou sobre José Celestial, que viria. E a história de José tipifica Jesus de tantas formas. Ilustra a vida de Jesus, toda ela, como nenhum outro personagem. E o José Celestial em João 4 se assentou. Amém? E uma mulher gentia foi até ele. As suas bênçãos, mesmo cansado, alcançavam até o outro lado do muro. Isso não é lindo? Ele foi frutífero mesmo cansado. Sabemos que ele estava cansado porque em João 4 fala sobre isso e aqui está a figura. O ramo frutífero junto à fonte. Mesmo cansado, ele abençoou. E por que, pastor Prince? Ele estava cansado, ele é Deus, sabe? Ele veio como homem, ele era homem ali, como homem. Foi um longo caminho e olha, ele atravessou tudo aquilo. Eu amo os versos anteriores, fala que ele precisava passar por Samaria, para aquela mulher. Jesus não se importa só com multidões, ele procura o indivíduo. Você não é mais um na multidão, você é um para ele, que ele ama. Amém? Ok, já vou terminar. Quantas vezes falei isso? 1, 2, 3. Ok, aqui é um tempo extra. Ok, está em empate, então é a prorrogação. Ok, então eu falei de Gade, falei de Naftali muitos anos atrás, quando Deus me deu essa revelação. E você não vai ver isso nos comentários bíblicos, sabe? Porque é algo que eu senti que o Senhor abriu os meus olhos e eu fiquei tão alegre. Eu amo ver Jesus do Antigo Testamento, até na profecia e nas bênçãos do pai Jacó para os seus filhos. Concorda? Mas quando eu falei aquilo, eu não falei de Azé porque
Eu não entendi, o pão de Jazer será gordo? O que é isso? Então vamos ver o território da tribo de Jazer de novo. Cobria Tiro e Sidom, viu isso? Jesus foi lá, ali é Tiro, você viu Tiro? Certo? Na tribo de Jazer. Parece com alguma coisa que Jesus fez em Jazer? Naquela região de Tiro? Vamos ver Mateus 15 de novo, vamos ver isso? E partindo, Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. O que aconteceu? Não é bom pegar o pão dos filhos. Qual foi a profecia para Jazer? Vamos ver isso? De Jazer o seu pão será gordo. É o pão da cura. Até a migalha. Expulsou o demônio daquela menina. E alguns de vocês podem falar, eu só tenho um pequeno pedaço de pão quando eu tomo a Santa Ceia, mas eu te digo que uma pequena migalha pode expulsar o câncer do seu corpo em nome de Jesus. Se discernir corretamente, se discernir o corpo do Senhor. Amém? Olha, naquela época eu não tinha visto isso. É uma revelação recente que eu queria falar para você, ok? De Jazer o seu pão será gordo. E aqui é a história de Tiro e Sidom em Jazer. A única história que aconteceu de Jesus, sabe, em Tiro e Sidom, fala do pão dos filhos. E ela respondeu dizendo, os cachorrinhos comem as migalhas. Os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos senhores. Você entendeu isso? Mais um? Ah, não tem mais tempo. Mais um? Você quer isso? Ok. Sério? Vai ser muito rápido, ok? Rápido. Ok. Tem duas profecias para as tribos. Uma do pai Jacó, que lemos agora. A outra foi a de Moisés antes dele morrer. Ok? E Moisés falou assim, e de Jazer disse, bendito seja Jazer com seus filhos, agrade a seus irmãos. E uma outra versão diz, seja favorável com seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Fala de azeite. Seja de ferro e de metal o teu calçado, a tua força seja como os teus dias. Agora vemos que isso está na bênção de Jazer. Então, por que eu falei de um coração alegre? Porque Jazer quer dizer alegre. A bênção da alegria, a bênção de Jazer é a bênção da alegria. O que acontece quando você está alegre? O seu pão vai ser gordo. Que alimenta, não pão oco. Amém. E da alegria disse, bendito seja a alegria com seus filhos. Já viu que é uma história de uma mulher? Porque fala do quê? Dos seus filhos. Bendito seja Jazer com seus filhos. Quer dizer que não vai perder o seu filho. Agrade a seus irmãos, ou em outra versão, seja favorável a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé, ou seja, vai caminhar no espírito. Seja de ferro e de metal o teu calçado. Sabe quando subiam os Himalaias ou os montes que têm neve e gelo? Sabe, eles têm cravos debaixo dos calçados que são de ferro. Alguns até de bronze. Quer dizer que você não quer descobrir qual é o peso daquele, sabe, sapato. São fortes, fortes para conquistar. O ferro é muito forte. O ferro destrói o resto, como a Bíblia diz. E você marcha. Por isso Jesus falou em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Pisar. Eu vos dou poder para pisar. Crente, vai em frente. Se você não andar, você não vai pisar. Eles vêm até você para te perturbar e vão embora. Depois vão abusar de você e vão embora. Abusam da sua mente, te perturbam e depois vão embora. Olha, continue andando. Continue caminhando. Continue vindo para a igreja. Continue se movendo. Quando você move, os seus calçados são de metal e ferro. Você vai pisar o inimigo. Certo? Vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. E nada, se eles lutarem contra você, nada vos fará dano algum. Só pisar a força do inimigo já seria suficiente. Mas nada vos fará dano algum. Nada. Você ouviu? Volta para a profecia de Deuteronômio. E a tua força seja como os teus dias. Olha, verdades naturais, dá para ver essas verdades, sabe, em camadas. Ande. Não tenha preguiça, ande. Ande muito. E a tua força aumenta. Ande mais. Ande.
Você trabalha aqui e o estacionamento naquele lugar está cheio. Que bom! É para você andar. Ande, ande, ande. E a tua força seja como os teus dias. Eu vejo muitos detalhes aqui, ok? Não é a coisa principal. O principal é espiritual. Eu entendo isso, eu entendo. Amém? Se conseguir ver, tudo bem. Se não conseguir, tudo bem. A tua força seja como os teus dias. Eu vou terminar agora com uma história de Elias. Quando ele foi enviado a um lugar chamado Tiro. Vamos ver isso? Isso. Então, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, a área de Tiro e Sidom. Lembra? Naquela época, Jezabel governava sobre Israel. O rei era Acabe. E olha, Deus disse: vai para a cidade natal de Jezabel, Sidom. Dá para crer nisso? E o que aconteceu lá por causa do tempo? Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente no tempo de fome. Era um tempo de fome. E Deus enviou Elias para lá. Uma mulher que te sustente. Quando ele chegou lá, a mulher apanhava gravetos. E então, Elias disse: você tem alguma coisa? Ela disse: não. Me dá algo para comer. Ah, esse homem quer comer algo? Eu só tenho um bocado. Rapidamente, um punhado. Ele pediu água para ela e enquanto ela estava indo, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Um bocado de pão. Diga, um bocado de pão. E olha o que ela respondeu. Lá embaixo. Eu só tenho um punhado de farinha. Eu não tenho pão, só um punhado de farinha para fazer pão, certo? Um punhado de farinha, um pouco de azeite. E apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Bye, bye. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui. Vamos voltar para o verso 11. O que ele disse? Me traz um bocado de pão. Ele pediu um bocado de pão. Quem tem ouvidos para ouvir? Bocado aqui é migalhas. Elias pediu migalhas de pão. Onde isso aconteceu? No território de Azer. O seu pão será gordo. Aleluia! Olha, quando Deus revela esse tipo de coisa para mim, eu fico tão alegre quando eu estudo, eu não consigo me conter. Está tudo ligado. Quando eu preguei sobre isso anos atrás, falando das bênçãos de Jacó, eu não tinha visto sobre Assé e tudo isso. Deus te ama muito, sabe? Oh, aleluia! Amém? Ela disse: eu só tenho um bocado de farinha e azeite. Azeite! Azeite! Deuteronômio 33 diz o quê? Diz: e banhe em azeite o seu pé. Então tem pão e também óleo. Aqui fala azeite, uma figura do Espírito Santo. Amém. E a mulher disse: eu só tenho um bocado de farinha para fazer o pão e um pouco de óleo para eu e meu filho comermos e morrermos. E o homem de Deus, sendo homem de Deus, disse: faz para mim primeiro. Às vezes os caminhos de Deus e o povo zomba, sabe, de dízimos e ofertas e tudo mais, mas escute isso, você nunca ganha de Deus no dar. Aquilo que você dá para o Senhor, ok? É lógico, eu não estou falando do abuso que acontece, meio que chamamos de evangélico, certo? Alguns querem ficar ricos, eu estou falando do caminho certo, o caminho de Deus é do homem generoso. Será abençoado. Amém? Aqueles que espalham e se enriquecem. Você não ganha de Deus. O homem de Deus disse: faz um pequeno bolo para mim primeiro, não temas. Porque assim diz o Senhor Deus: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Seu filho comeu, ela comeu, Elias comeu, todos comeram. Ela comia, Elias comia. Durante 3 anos de fome, eles comeram. Eles pegavam óleo, comiam, bebiam azeite e comiam. Aleluia! Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Não tinha Amazon, não tinha Walmart, nenhum pedido que fizesse na internet. Da panela a farinha não se acabou.
E da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, o que ele falara pelo ministério de Elias. Onde isso aconteceu? Onde foi essa história? No território de Azer. E na bênção de Azer, o azeite é mencionado? Sim. Menciona pão? Sim. Olha isso. É mencionado criança? Que Azer seja abençoado com seus filhos. Todas as histórias têm uma criança. Uma é uma menina, outra um menino. É Deus falando, se alegre. Vou abençoar os seus filhos. E se eles morrerem, vou ressuscitá-los. Amém? Eles parecem que têm pouco comparado com o mundo, os filhos do mundo. Não têm muito conhecimento. Parece que eles estão atrasados, mas o pouco se torna muito com a bênção do Senhor. Amém? Você pode falar bem? Deus falou com essa mulher para prover para Elias. Eu ordenei uma mulher lá que te sustente. Quando a encontrou, ele talvez pensou que seria uma mulher rica. Amém? Uma casa grande que ia cuidar dele. Mas uma mulher catando alguns gravetos que disse, me desculpa, eu vou ali morrer. Imagina isso. Eu ordenei que essa mulher te sustente, Elias. Mas como Deus faz é que todos são abençoados. Todos são abençoados. E eu amo porque, muitos anos depois, Jesus, na sua cidade natal de Nazaré, ele disse, ilustrando, sabia que tinha muitos leprosos nos dias de Eliseu. Vamos, só mais um, ok? Muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, e ainda fez questão de mencionar de Sidom, a cidade natal da malvada Jezabel. Há uma mulher viúva. Sabe quando Deus te dá uma chance de dar? Ele quer te honrar. Ele tem uma colheita para você. E você fica assim, eu tenho que dar de novo. Pede para outra pessoa. Pede o pastor Mark. Não é? Ele quer te honrar. Ele te ama. Por isso ele saiu dali, da Galileia, 39 milhas, para aquela mulher. Mesmo que no início não queria respondê-la por causa do fingimento, mas ele foi lá porque ele a amava. Amém? Quando ele disse isso, pense nisso, ele mencionou a região de Sidom e mencionou Elias e o seu sucessor no próximo, dizendo, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o gentio, o sírio. E eles se encheram de ira, porque essas ilustrações falaram de não judeus. E te digo mais, e eu já vou terminar. Você é muito mal, ok? Sabe, os dois têm a ver com saúde e riqueza. Se quiser, pode falar provisão. A palavra riqueza soa mal para algumas pessoas. Então, provisão e saúde, olha. Certo? Aquela mulher de Sarepta, o que recebeu? Provisão. E Naamã recebeu a cura. Ficaram irados com essa mensagem naquela época e ainda ficam irados com essa mensagem. A graça trouxe essas duas provisões para aqueles que não merecem. Gentios. Amém? E olha o que aconteceu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte. O levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. E o precipitá-lo. Ele fez assim. É o final da mensagem. Ok, glória a Deus. Passou no meio deles. Amém? Então, glória a Deus, adore a Jesus. Aleluia! Olha, alguns têm que sair. Podem sair, ok? Podem ir embora. Ide por todo mundo e pregar o evangelho aos pobres. Receba a bênção de Aser. Fique em pé agora e vou te dar a bênção de Aser. Amém. Seja feliz. Seja feliz. Especialmente se regozijando no Senhor. Norman Cousins pegou alguns vídeos para ficar rindo. E temos algo melhor. Amém? Se regozije no Senhor. Amém? Quando estivermos juntos, vamos rir de novo. Aprenda a rir com a sua esposa, com o seu marido.
Não fale de coisas sérias o tempo todo. E, por favor, não fale de política o tempo todo. Aprenda a rir. Aprenda a brincar um com o outro. Aprenda a rir das suas piadas, mesmo sendo meio sem graça, um pouco fraca. Amém? Aprenda a rir da piada dos filhos. Amém? Não fique sempre, sério e quieto. E olha, se você encontra crentes que são professores de teologia ou algo assim, o teste de que andam com o Senhor e que são santos é se são alegres. Se tem um coração alegre. A bênção de Asser está com eles. E saúde também. Amém? Não esqueça de rir. Amém? Um novo mandamento vos dou. Hoje. Ria. Ria. E ria mais. Levante as mãos neste lugar. Amém? Isso é sério, gente. É sério. É sério. Vai te ajudar. Faça isso. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Veja a sua beleza no mundo em que as pessoas que confiamos e que olhamos para elas caem, os pés de barro. Nada é novo. Abraão errou. Davi errou. Tiramos os olhos disso e olhamos para Jesus, aquele que nunca errou, que é totalmente amável, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele viajou tanto, mais do que 39 milhas. Ele veio lá do céu. Por que ele veio? Porque Deus te ama. Porque ele carregou sobre si o inferno de dor e pecados no seu corpo, porque ele te ama. Porque de tantas pessoas o seu coração foi tocado, aberto, para ver a beleza da cruz, quando muitos amigos e outros não, e você aceitou Jesus? Porque Deus te ama. Porque hoje você desfruta de uma vida abençoada. Desfruta da riqueza da palavra. Porque Deus te ama. Tem toda a razão de se alegrar no Senhor. Amém? Que nesta semana o Senhor te abençoe com as bênçãos de Asser. Da sua vida, da sua família, vai sair o pão, que é gordo, que vai alimentar as multidões perdidas. Você vai banhar os seus pés no azeite, você e os seus filhos, e vai andar no Espírito nesta semana. Os seus calçados serão de metal e ferro. Você vai vencer todos os poderes das trevas e não temas, porque nada de forma alguma, receba, nada te fará dano algum. E declaro uma bênção não só para aqueles que estão avançando em idade, mas também para os jovens. A tua força, uma bênção de Asser, a tua força será como os teus dias. Assim será a tua força. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga. Só mais uma coisa agora. Se você quer que Jesus seja o seu Senhor, diga assim: Senhor Jesus, eu confesso a Ti como meu Senhor e Salvador. Tu morreste pelos meus pecados e ressuscitaste dos mortos sem os meus pecados. Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.